no 13 e o 14. Mas antes da gente ler essa palavra, eu queria dizer que hoje eu estou muito grata ao Senhor. Eu confesso que o meu coração está acelerado, eu estou com dor de cabeça, eu estou com medo, eu estou tremendo, mas eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor me deu fôlego. E mesmo que eu não sei ainda como formular, o que falar, mas eu me dispus e disse: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha boca para falar o que Tu queres, Senhor. Senhor, que o Senhor venha me capacitar, para que eu venha fazer aquilo que o Senhor tem proposto no meu coração. Então eu vou cometer erros, eu vou falar palavras erradas, eu vou me perder, mas eu quero dizer que é para a honra e glória do Senhor. Amém? Não é para a minha honra, mas é para a honra e glória daquele que me salvou, daquele que me deu mais uma chance de estar aqui nessa noite, falando do seu amor para com a nossa vida. Amém? Lá em 1 Samuel, capítulo de número 3, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. No versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. Amém? Podem se sentar. Não anulando a oração que a Camila já fez sobre a minha vida nessa noite, mas eu queria fazer uma oração com vocês, que vocês curvem a sua cabeça nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Senhor, fala, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que não venha ser uma palavra vazia, Senhor, mas que ela venha surtir efeito no nosso dia a dia, Pai. E que venhamos crescer, Senhor, no Teu propósito, Espírito Santo. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Deixa eu respirar. Essa palavra é uma palavra muito forte. Eu estava estudando com o Alisson, né, e falando para ele o que eu tinha entendido. E aí ele falou assim: nossa, essa palavra é forte, né? Eu falei: mas é ela que o Senhor colocou no meu coração. Então é ela que eu vou falar. Aqui onde a gente leu, diz na palavra do Senhor que naquele tempo, no tempo em que essa mensagem se passava, não se ouvia muito a voz de Deus mais. As visões, elas eram quase que inexistentes. Algumas traduções falam que não havia, e algumas falam que as visões eram inexistentes. E o Senhor quase não falava mais. E eu fiquei pensando: nossa, mas por que o Senhor não falava mais? E aí, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor não falava muito mais, o Senhor quase não falava pela iniquidade do povo de Israel. Porque Israel estava sendo comandado por um líder omisso. Israel estava vivendo debaixo de um líder omisso, que sabia, porque o Senhor já havia alertado, mas mesmo assim ele continuava com a omissão, né? E esse líder era Eli. A Bíblia vai nos contar que Eli em algum momento ele acabou se perdendo. Em algum momento ele deixou, porque Eli era juiz, ele não era só sacerdote. E em algum momento Eli deixou de exortar, de ensinar a palavra aos seus filhos. E assim, o povo de Israel estava embaixo de uma liderança que não mais corrigia a sua própria casa. Por isso,
a voz do Senhor, as visões do Senhor, já não estavam mais frequentes ao povo de Israel, ou quase inexistentes, como diz a Bíblia, né? A palavra também vai me contar sobre Ana, né? Tudo começa ali a mudar através de Ana, sobre a promessa que o Senhor daria a Ana um filho. E quando Ana recebeu esse filho, ela levou esse filho ao templo, e lá Ana consagrou esse filho ao Senhor. Ela deixou lá que ele fosse ensinado, discipulado por Eli, né? E Samuel, ele tinha um coração muito ensinável, né? Que nós também devemos ter um coração muito ensinável para a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Muitas vezes nós podemos ter a graça, mas nos falta o conhecimento. E muitos erros que nós cometemos no nosso decorrer da nossa vida cristã, ou até mesmo como tratar com os no nosso trabalho, com amigos, com parentes, a Bíblia nos ensina. Então falta às vezes conhecimento. Nós temos a graça, mas não temos o conhecimento. E aí onde vem a falha, né? Samuel, a Bíblia vai nos dizer que ele era muito moço quando começou a fazer a obra do Senhor. Mas ele se dispunha, ele era novo, mas ele era ouvinte. Ele tinha um coração ensinável, ele estava pronto a aprender. Ele estava vivendo ali uma vida reta com o Senhor, né? Enquanto a contramão, os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram perversos. A Bíblia diz que Ofni e Finéias tinham um caráter deplorável. A Bíblia vai me contar que Ofni e Finéias, eles roubavam a melhor parte dos sacrifícios que eram feitos a Deus para benefício próprio. A Bíblia diz que eles roubavam a gordura do sacrifício para engordar a si próprio. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, misericórdia. E nós vivemos isso nos tempos de hoje. E nós temos que usar, e nós temos esse exemplo, graças a Deus, para que nós não venhamos cometer, para que nós não venhamos usar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado para benefício próprio, mas que nós venhamos empregar isso que o Senhor tem nos dado para ganhar almas para o reino do Senhor, para evangelizar vidas, para que vidas se cheguem ao reino. Nós não fomos chamados para ganhar nada do Senhor, nós fomos chamados para ganhar vidas ao Senhor. A promessa do Senhor para nossas vidas é de salvação. Tudo mais terreno que o Senhor nos dá é por consequência da nossa obediência, da nossa fidelidade, do nosso coração ensinável, né? E a Bíblia vai dizer que a consequência da omissão de Eli e do pecado dos seus filhos, que eram deitar com as mulheres que serviam à porta da tenda e roubar, né, a melhor parte da oferta que era feito ali para Deus, a consequência foi uma guerra. Foi uma guerra terrível, que está lá no capítulo 2, do 12, no capítulo 4, do 1 ao 22, que vai falar sobre a guerra, né? Que o Senhor levantou os filisteus contra os israelitas. Mas como assim, Manayara? O Senhor que levantou, sim. Lá no versículo 2, do 17, depois você pode abrir sua Bíblia e estudar, fala que o Senhor fez uma promessa, o Senhor fez um decreto para a vida de Eli, que devido à iniquidade dele, devido a ele não ter corrigido, ele ter sido omisso com a criação e o ensinamento dos seus filhos, o Senhor estaria ali, ele tinha uma promessa de que ele e a descendência dele seriam sempre sacerdotes da casa do Senhor. Mas a partir daquela omissão, o Senhor falou que a aliança seria desfeita e que a descendência dele não faria mais parte do sacerdócio da casa do Senhor. E que para fazer parte do sacerdócio do Senhor, eles teriam que mendigar o pão. Olha que terrível. Alguém que participou da promessa de estar no reino, de estar servindo ao Senhor,
agora teria que mendigar para poder comer um pedaço de pão. E é terrível. E quando os filisteus se levantaram para enfrentar Israel, nessa guerra terrível, que foi consequência da omissão de Eli, a Bíblia vai nos contar que 4.000 homens caíram ao chão. 4.000 vidas foram perdidas pela omissão de Eli. 4.000 vidas, ali pais de família, ali pessoas que serviam, perderam a sua vida, porque tinha uma liderança omissa. Tinha uma liderança que via o pecado, que via que estava sendo saqueado o reino, que via que as coisas do Senhor estavam sendo profanadas, via que os seus filhos estavam deitando com as servas, mas não corrigiram. E nós temos que ter muito cuidado com as coisas do Senhor. Nós temos que ser, às vezes nós temos medo. Eu mesma tenho um receio de chamar a atenção de alguém. Eu me coloco no lugar da pessoa, mas eu sempre tento, eu peço para o Senhor me dê sabedoria, para o Senhor me ajudar o meu irmão que está cometendo aquele erro. Porque a Bíblia diz que quando a gente vê e a gente não corrige, a gente é conivente com aquele pecado. Então, se você tem um parente lá que está no mundo e você vê ele bebendo, usando drogas, se prostituindo, e você não fala do amor do Senhor, você também vai ser responsável pelo sangue daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser omissos, né? Que nós temos que entregar aquilo que o Senhor nos deu, né? E a palavra vai nos dizer que eles achavam que tinham perdido a guerra porque eles não levaram a arca para o campo de batalha. Não, vamos lá, nós perdemos a guerra, vamos procurar os líderes porque nós não trouxemos a arca. Porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Era o símbolo não, o Senhor habitava na arca, entre os querubins. E aí eles achavam que, não, perdemos a guerra porque não trouxemos a arca. Vamos lá, vamos buscar a arca e vamos trazer a arca para que nós possamos vencer os filisteus. E a Bíblia vai nos dizer que eles voltam à cidade para buscar a arca. E Ofni e Finéias voltam ao lado da arca. O que eles achavam? Não, vamos buscar a arca vai estar conosco e nós vamos ganhar a guerra. Eles não se perguntaram por que nós ganhamos, por que nós perdemos a guerra. Alguns sacerdotes perguntaram, mas eles não se autoanalisaram. Eles somente acharam que perderam a guerra porque não estavam com a arca. Mas não adianta estar a arca se não está a presença. Não adianta eu querer ganhar uma guerra se eu não buscar a presença do Senhor. Eu vou perder a guerra, porque a Bíblia diz que todas as vezes que vamos enfrentar alguma situação, alguma coisa na Bíblia sobre alguma divergência, alguma luta, nós temos que dobrar os nossos joelhos no chão e clamar a misericórdia do Senhor. O Senhor vai na frente, Senhor, guerrei essa guerra comigo. Mas lá eles não pensavam. Eles foram, quando perderam, lembraram da arca e aí foram buscar a arca. Mas não foram buscar a arca porque continha a presença de Deus. Eles foram buscar a arca porque eles queriam usufruir daquilo que Deus poderia dar a eles, que era a vitória contra os filisteus. E a Bíblia vai nos contar que eles vão buscar a arca e eles levam a arca, Ofni e Finéias levam a arca de novo para o local onde estava acontecendo a guerra. E lá os filisteus ouviram grandes gritos, diz que eles ouviram berros, a terra estremeceu, porque os judeus ali estavam comemorando porque a arca havia chegado e eles tinham certeza da vitória, né? Porque quando Deus chega no ambiente, a vitória é certa. Quando a presença do Senhor está nas nossas vidas, por mais que nós passamos dificuldades, por mais que nós enfrentamos lutas, nós temos certeza da vitória. Quando o Senhor está presente, tudo muda. O milagre chega. E eles tinham certeza que iam ganhar a guerra. Porém, os filisteus ali ouvindo, eles gritando e clamando e exaltando ali
dando brados de vitória, como se eles fossem ganhar a guerra, os filisteus temeram, porque eles sabiam que o Deus que estava na arca era um Deus poderoso, era um Deus que castigou o Egito, era um Deus tremendo. E aí eles falaram: vamos com tudo agora, é tudo ou nada, porque agora eles têm um Deus poderoso. Porém, quando eles foram ali enfrentar novamente os judeus ali, eles foram se enfrentar, os israelitas foram enfrentar, foram se enfrentar novamente, eles acabaram perdendo 30.000 homens. Foi muito mais do que eles perderam da primeira vez. Foram 30.000 vidas. Porém, a diferença é que no começo eles estavam sem a arca. Eles estavam sem o símbolo da presença de Deus. E na segunda vez eles perderam muito mais. Porém, eles carregavam o símbolo da presença de Deus. Eles estavam com a arca. E o que aconteceu por eles terem perdido essa guerra? Eles terem perdido essa batalha de uma forma tão terrível. Eles não reconheceram, não conseguiram identificar onde estava o erro. Eles acharam que era somente pegar a arca. Mas eles tinham a arca, mas eles não tinham presença. Tinha grito, tinha tremor de terra, mas não tinha presença. Tinha ali, eles estavam comemorando algo, mas eles não tinham a presença do Senhor. Eles não tinham, de fato, Deus ali pelejando por eles. Mas por que o Senhor não estava pelejando por eles? Por que o Senhor não abençoou como sempre abençoava e eles ganharam a guerra? Porque eles estavam debaixo de uma liderança que estava omissa. Porque eles estavam também omissos, eles também estavam aprendendo as práticas que o Senhor não abençoava, as práticas que o Senhor já havia repreendido. Então, eles acabaram perdendo a guerra, alguns fugiram. E quando eles fugiram ali, um dos soldados correram para avisar Eli do que tinha acontecido. Porque além de perder a guerra e perder 30.000 homens, eles perderam a arca da aliança. Eles perderam ali a presença do Senhor que estava sobre Israel. Olha que coisa terrível, eles não perderam só vidas, eles não perderam só soldados, eles não perderam só os sonhos deles, porque era um sonho ganhar aquela guerra. Eles haviam perdido a primeira, então agora eles tinham certeza que iriam ganhar. Então aqueles que sobrou tinham o dever de avisar o juiz, o sumo sacerdote Eli, do que tinha ocorrido. E Eli tinha perdido a arca, tinha perdido 30.000 homens da segunda vez, mas ele tinha perdido os seus 2 filhos perversos, Ofni e Finéias. O Senhor nada mais fez que cumpriu a palavra dele, porque o Senhor já havia avisado Eli que se ele não mudasse, se os filhos dele que tinham um coração perverso, o Senhor não o perdoaria, que o Senhor iria matá-los. Olha que palavra forte. Que o pecado deles era pecado para a morte. Era terrível. Eles podiam, a Bíblia diz que, como a gente leu, que poderia fazer sacrifícios, mas que não haveria perdão. Imagine você pecar de uma forma que Deus te diz que não há perdão. Que a consequência do seu pecado não é só a sua morte, porque o Senhor falou que Eli seria morto, mas não só Eli e os seus filhos iriam morrer, iriam padecer. E foi isso que aconteceu. Quando o soldado chegou lá em Eli e contou para ele que os seus filhos haviam morrido e que a arca havia sido levada, o símbolo da presença do Senhor havia sido tirado do povo de Israel, ele caiu da cadeira, já muito velho, cego, cansado, e quebrou o pescoço. Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Tudo isso foi consequência da omissão de Eli. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado com a nossa omissão.
Ah, mas eu não tenho nada a ver, deixa o irmão lá fazer. Não, o nosso dever como cristão é instruir, mas não chegar brigando, instruir com amor. Dizer ao nosso irmão, aquela pessoa que está no mundo, usar a palavra do Senhor como bússola para a nossa vida cristã. Para que os erros que nós cometíamos, nós não venhamos a cometer. Porque eu sou falha, todos nós somos falhos. Mas a palavra do Senhor nos ensina a aprender com nossos erros. Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. Nós não estamos livres de errar. Mas quando erramos e quebrantamos o nosso coração perante o Senhor, Ele é justo para nos perdoar. E a palavra vai falar que Eli, quando ficou sabendo que a arca foi levada, ele morreu. Ele não morreu, ele não teve aquele susto quando falou que os filhos morreram. Mas quando a arca foi levada, quando a presença do Senhor foi retirada de Israel, a Bíblia vai nos dizer que a partir do momento que a arca é levada, que a presença do Senhor é retirada, há morte. Primeiro houve a morte do sacerdote, Ofni e Finéias. Quando a presença do Senhor se retira das nossas vidas, há morte espiritual. Quando a presença do Senhor se retira do nosso meio, há morte. Aqui fala do sacerdote, mas o sacerdote somos nós. Quando a presença do Senhor se retira por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, há morte espiritual. Às vezes nós não estamos vendo, ai Senhor, eu estou tão frio, estou tão distante, não sinto a presença do Senhor. Você se autoanalisou? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Você se autoanalisou? Você viu onde estão as suas falhas, onde você precisa buscar mais, onde você precisa se entregar mais ao Senhor? A Bíblia nos diz que a partir do momento que a presença se retirou, houve morte. Houve morte sacerdotal. Houve morte de ministério. Ele era juiz e era sacerdote. Não morreu só uma pessoa, morreu um ministério. Por falta de correção, por consequência da omissão de Eli, o Senhor se retirou dali. Então que nós venhamos buscar a presença do Senhor Jesus, que nós não venhamos ser omissos com a obra do Senhor, porque o Senhor tem muito a fazer através das nossas vidas. Porém, Ele não precisa que nós sabemos, que nós venhamos ser sábios. Ah, eu sei, não, o Senhor precisa de um coração disposto. Eu vou usar meu exemplo aqui. Eu estou aqui, mas só Deus sabe como é que eu estou. Ontem eu perdi meu óculos, eu não estou enxergando. Eu chorei muito, eu estou muito nervosa, mas eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Porque quando o Senhor nos dá o Senhor coloca no nosso coração uma vontade. Quando o Senhor tem um plano para a nossa vida, Ele só quer o nosso coração aquebrantado. Ele só quer que nós nos colocamos em disposição. Porque a obra quem vai fazer é Ele, não somos nós. A obra quem vai fazer na nossa vida é Ele, quem vai nos capacitar é Ele. Nós só devemos estar dispostos a aprender e ter um coração ensinável. Senhor Jesus, me ensina. Senhor, renova a minha mente, Pai. Senhor, faça com que a minha mente se renove todos os dias na Sua palavra. Porque nós temos que todos os dias nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor venha nos encher. Para que o Senhor venha nos usar de uma forma qual Ele quer. E a vida de Eli, ela serve muito para nós. Serve para nos ensinar no nosso ministério. Serve para nos ensinar no nosso dia a dia. Serve para nos ensinar como devemos agir com os nossos irmãos. Como devemos corrigir com amor, mas não ser omisso. Não tocar naquilo que é do Senhor para benefício próprio. Não querer manipular as pessoas para benefício próprio. Nós devemos usar a palavra do Senhor com muita cautela e com muito cuidado. Com amor, com tremor. Que o Senhor quer que nós falemos do amor dEle, mas que não sejamos omissos. Hoje o mundo está perverso, mas o Senhor nos diz que nós devemos espalhar a Sua palavra. Então, mas eu tenho vergonha de falar do amor de Deus. Ei, use o seu celular.
use o seu status, use o seu Instagram, anuncie a palavra do Senhor, diga: ei, ainda é tempo de arrependimento. Hoje nós estávamos num funeral, ontem nós estávamos num casamento, e nessas duas ocasiões houve oportunidade de falar do amor de Cristo, houve oportunidade de falar e trazer arrependimento aos corações, porque quando falamos do amor de Cristo, como falamos de Jesus, há mudança, há arrependimento, o coração quando está contrito, né? E Eli ali viveu uma velhice terrível, onde ele perdeu os seus filhos e perdeu a arca por omissão, porque o Senhor já havia alertado que os seus filhos vinham fazendo coisas erradas, e em vez de Eli usar a palavra e exortar os seus filhos e ensiná-los como fazer da forma correta, a Bíblia diz que eles não conheciam a palavra do Senhor. Imagine, o sacerdote não conhecia a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles eram perversos. E Eli era um homem de Deus. Em algum momento ele se perdeu. E nós também pode acontecer conosco. Nós estamos aqui hoje, mas por algo da vida nós podemos nos afastar. Mas hoje é diferente. Hoje o Senhor morreu na cruz para que nossos pecados fossem perdoados nele. Hoje nós temos chance de nos chegar novamente ao Senhor. Hoje você errou ontem, mas você tem o dia de hoje para pedir perdão. Senhor, eis-me aqui. Perdoa as minhas falhas, Senhor Jesus. Eu sou falho, Pai, mas meu coração está aqui aquebrantado, Pai. Me perdoa, usa-me para a Tua obra. Faça a Tua obra na minha vida, Senhor. Muda a minha história, Senhor. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor é misericordioso. Eu quero dizer que mesmo quando nós pensamos que não há jeito, o Senhor diz que há jeito. Lá em João, João capítulo 11, versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a Bíblia nos diz, o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que você esteja morto, ainda que os seus sonhos estejam mortos, ainda que o seu ministério esteja morto, a Bíblia diz que quem crê em Cristo viverá. Se você que está em casa me assistindo, se você se sente perdido, vazio, a Bíblia diz que se você crê nele, ainda há vida, então há esperança, porque a Bíblia diz que enquanto há fôlego de vida, nós temos chance de ser salvos, nós temos chance de falar do amor do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer nesta noite que mesmo que seus sonhos estejam mortos, mesmo que o seu ministério esteja parado, mesmo que você não veja a saída, o Senhor diz que ainda há esperança nele. Ainda há uma solução em Cristo para as nossas tristezas. Ainda há uma ressurreição para aquele que se desviou do caminho do Senhor. Para aquele que não conhece a palavra de Cristo, está morto espiritualmente. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te chama. O Senhor te chama para um conserto. O Senhor te chama para uma nova chance. Você que está afastado dos pés do Senhor. O Senhor te chama, você que uma hora estava aqui servindo no altar, ou servindo na casa do Senhor, ou nos bastidores e se afastou por algum motivo. O Senhor diz que ainda há chance, ainda há vida. Enquanto nós estamos vivos, há esperança em Cristo, para uma vida em Cristo. E eu quero te dizer, te deixar essa palavra nessa noite para a nossa reflexão. Não seja omisso com o seu ministério. Não seja omisso com o que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Use os dons que o Senhor te deu para ganhar vidas ao reino. Use os dons que o Senhor te deu para pregar o Evangelho.
Use aquilo que o Senhor te deu para falar do amor do Senhor. Não vamos ser omissos. Meu irmão, o meu irmão chegou com uma fofoca. Irmão, Deus te abençoe. Não quero ouvir. O irmão, não quero. Deus te abençoe. Vamos fazer diferente, vamos começar a fazer diferente a partir de nós. Samuel estava no meio, cheio de iniquidade. Samuel estava no meio de um povo omisso, de um povo que roubava a melhor parte da oferta de Deus. Samuel estava no meio de um sacerdote que dormia com as mulheres que ficavam à porta das tendas. Mas Samuel não se contaminou. A Bíblia diz que ele pegava a parte boa de Eli, porque Eli tinha parte boa, porque Samuel aprendeu com Eli o que vinha do Senhor. Então ele soube separar, ele pegou a parte boa e foi aprendendo. Então Samuel cresceu ali no meio de coisas terríveis. Ele podia ter se corrompido, mas ele não se corrompeu. E assim somos nós. Quantos de nós temos famílias desestruturadas, famílias destruídas, e estamos aqui hoje? Então vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos deu e vamos ganhar outras vidas para o reino. É importante falarmos do amor de Deus para nós, para a nossa manutenção da nossa fé. Mas é mais importante, é o propósito maior, é falarmos do amor de Cristo para vidas lá fora. É falarmos do amor de Cristo para ganhar vidas para o reino. Se você tem no seu coração a vontade de evangelizar, procure o departamento de evangelismo. Se você tem no seu coração a vontade de participar de algum departamento, de levar o Jesus em casa, procure a Lara. É muito bom levar o Jesus em casas de pessoas que estão aflitas, pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque a Bíblia diz: se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então vamos fazer a nossa parte, vamos falar do amor do Senhor Jesus, amém? Como a gente tem orgulho, né, de filhos que pode ficar aqui, filha. Não sai correndo não, fica aqui um pouquinho. Como a gente tem orgulho de ver um ministério brotando na vida de um filho. Acho que a melhor felicidade que um pai espiritual tem é ver o filho batendo as asas. Porque quando o filho começa a bater as asas, é um sinal de que breve vai estar voando mais longe do que o pai. Isso é o que eu gostoso. É orgulho, filha. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Nayara, porque ela permitiu, isso aqui é permissão, tá? Permitiu estar aqui, porque a vontade dela não está aqui. Mas a palavra mais forte chama assim, diga-se comigo, tá fraco, obedecer. Quando a gente obedece, tudo começa a acontecer. Amém ou não amém? Então fique de pé agora.